Começa agora o Negócios e Família, o seu momento para conversas autênticas e inspiradoras sobre tudo o que realmente importa, com Anderson Cavalcante. Olá, minha gente, eu sou Anderson Cavalcante, a gente está no podcast Negócios e Família, o podcast que sai do óbvio em busca do que realmente importa. E o meu convidado de hoje é um líder que construiu sua reputação ajudando outros líderes a se tornarem maiores do que eles mesmos. Mário Magalhães é acionista e co-criador da cultura de liderança da Wiser Educação e da AJX Capital, onde contribuiu para formar milhares de líderes e empreendedores. Além disso, é mentor da Myself Club, projeto que combina posicionamento, identidade e cultura de negócios, ajudando CEOs e fundadores a alcançarem impacto claro e resultados concretos. Sua missão é clara: transformar liderança em legado. E, gente, não está aqui, mas eu quero falar. O Flávio Augusto reconhece ele como tendo sido um dos seus maiores mentores no assunto de liderança. Mário, bom demais ter você aqui. Prazer te receber, viu? Muito prazer Uma também honra. estar contigo, uma honra também ser convidado, fazer parte de um projeto tão bacana, né? Que com esse título já chegando, né? Negócios e Família. É isso aí, essa é a ideia. Então a gente vai falar um pouco dos dois assuntos, mas vamos começar falando de negócios, tá bom? Muito bom. Você é o cara de liderança, mas também é um cara que tem uma pegada muito forte em vendas. Como que você se define? Pois é, as duas competências, vamos chamar assim, as duas expertises estão relacionadas. Andam juntas. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. O grande líder é um grande vendedor, né? É um Vende exímio sonho, vende vendedor, projeto, vende visão. vende exemplo, né? A grande chamada para liderar, a despeito de qual seja o tempo que qualquer um viveu, é o exemplo. Agora, por que tem muita gente que consegue ser exemplar, mas não consegue influenciar, apesar de ser exemplar? Porque não sabe vender o seu exemplo, Olha só. não Exa- sabe traduzir o seu exemplo, não sabe fazer com que o exemplo chegue para aquela pessoa que ele quer impactar como sendo uma um posicionamento factível também para a vida daquela pessoa. Ou seja, por exemplo, eu saber vender é uma coisa, eu saber ensinar a vender é outra É outra coisa. coisa. Eu saber usar o meu exemplo como vendedor de alta performance, para que pessoas acreditem que elas possam, inclusive, vender mais alta performance que eu, é uma outra coisa, que depende de saber vender o exemplo. Então, Certo. é muito por aí. Você é do Sul, né? Não, eu sou natural de Santo André, São Paulo, mas tive uma boa passagem no Rio Grande do Sul, No Rio Grande do Sul. construí família ali. E você começou a empreender, foi no Rio Grande do Sul? E quantos anos você tinha? Me conta um Então, pouco aí dessa história aí. depende, empreender com CNPJ foi no Rio Grande do Sul, Certo. mas você sabe que empreender é mais sobre mentalidade, Do que fazer um sobre... comportamental do que CNPJ. Sim, Então perfeito. vamos lá, CNPJ foi Rio Grande do Sul. Mas você tinha uma escola de inglês também, não tinha? Isso. Isso foi quando? Início de 1990. E foi no Rio de Janeiro ou foi no Sul? Foi aonde? Nós abrimos uma filial no Rio de Janeiro, que aí nós prospectamos A matriz era no Sul. Exatamente, era no Sul. E da onde começou isso? Da onde você quis empreender na educação? Como começou? Família já tinha educadores? Não tem nada a ver com família, né? Não é um negócio de família. O que acontece, né? O meu perfil, Anderson, não é o do cara que começou a trabalhar desde pequeno. Eu tive a famosa adolescência estendida, entendeu, cara? Tá. Então eu levei um pouco mais de tempo para amadurecer, né? E levei um pouco mais de tempo para atrair os melhores ambientes, né? Porque a maturidade faz com que a gente atraia os ambientes mais propícios para potencializar a nossa maturidade. Sim. Então, no momento que eu começo a amadurecer, meu campo magnético me conectou com uma empresa que estava expandindo as suas atividades dentro do Brasil, em especial em Santo André, ali, né, que fica do lado de São Paulo, e estavam inaugurando uma unidade de negócios lá dentro da área da educação, curso livre de inglês. Olha E só. aí eu fui prospectado num processo seletivo que eles faziam na época e comecei a minha trajetória lá em setembro de 1983. E aí você tinha quantos anos aproximadamente? 23 para 24 anos. Ia fazer 24 em outubro, tinha 23. Foi sua primeira experiência profissional? Cientificamente, sim. Sim. Depois teve outras coisas que, né, era muito mais intuitivo, não tinha método, não tinha ciência, Sim. entendeu, cara? E você já achava ali que você já tinha algumas características de vendedor ou você foi Eu aprender achava. nessa empresa? Eu achava que eu tinha, mas eu não imaginava
no que eu poderia me desenvolver como vendedor, a partir de compreender venda pela ciência, e também não imaginava o quanto eu iria me apaixonar pela atividade de vendedor, Olha só. né? Porque uma coisa é você aprender a vender, você achar até que leva algum jeito, outra coisa é você se Se apaixonar apaixonar é outra coisa. pela área de vendas e se apaixonar, acima de tudo, pela alta performance em vendas. Porque tem gente que se apaixona por vendas, mas não se apaixona pela alta performance, Sim, entendeu? Então, cara, sabe vender? Sei, mas não vai construir riqueza, não vai gerar tanto valor, não vai ter um impacto transformacional, escalável, entendeu, cara? E sim. agora, a alta performance não, a alta performance, ela te coloca, né, inevitavelmente em vitrines mais potentes, com holofotes mais potentes, e aí, é como você disse, né, isso vira, efeito transformacional na vida de quem te observa e acaba também acontecendo o que você falou, que é o legado, constrói esse legado. E sua carreira, o crescimento foi rápido na área de vendas? Como que foi lá na época? Cara, foi rápido e, eu fui aí colecionando recordes, né, principalmente quando eu saio ali do posto da venda direta para venda mais potente, que é a da liderança, né, porque aí você continua vendendo, E mas fazendo além vender. fazendo você vender. Você não para de vender e a partir desse momento, né, você está mais maduro também para gerar influência para que outros vendam, para que outros aprendam a vender e aprendam a performar vendendo. E você acredita que venda é algo que torna a vida da pessoa, libertadora? Que as vendas curam, como o nosso Davidson fala sempre? Cara, as Co vendas curam e em um dado momento elas fazem medicina preventiva também, né, cara. boa, boa. Elas são como tem um efeito preventivo, né. Porque uma pessoa que está na atividade de venda, em alta performance, cara, é mais complicado ela ficar para baixo, é mais complicado ela sucumbir aos problemas, Sim, é mais complicado ela se limitar a qualquer suposta crise que aconteça à sua volta, porque a atividade de vendas ela coloca a musculatura do protagonismo de uma forma muito potente, entendeu, cara? sim. Coloca a musculatura da vitória, né, dos conceitos de vitória, dos princípios de vitória de forma muito ela ativa todo o tempo, entendeu? Então, é mais difícil uma pessoa cair quando ela está na atividade de venda. E foi ali que você conheceu o Flávio alguns anos depois, então? Isso, aí eu já tinha feito uma carreira numa empresa, Isso. tinha batido tudo que era recorde, chegado em todos os cargos, Aí você montou a sua. e aí em um dado momento eu decidi Montar a sua. empreender a partir da minha enfim, E você do meu começou desenvolvimento abrindo lá ali, no né. Sul ou no Rio? Aí onde que você começou? Comecei no Sul mas em seguida nós fomos para o Rio de Janeiro e São Paulo. Tá. E aí houve o meu encontro com o Flávio, exatamente. E aí uma coisa que o Flávio fala é que você sempre foi um líder muito presente, Aham. né, então quando ele foi promovido, quando você estava presente, quando Uhum. essa é uma característica importante para qualquer empreendedor hoje, essa questão de estar presente? Ter essas discussões hoje em dia, né, tá na operação, tá na operação, como que você vê isso? Me Pois conta. é, muito interessante, Anderson. O que acontece é assim, vamos entender o que é estar presente, Sim, né. Tem muitas pessoas que falam: "Pô, o fulano não está tão presente com a família". Não é tão não é sobre o tempo que você está presente, é a qualidade daquele da tua tempo. presença. Sim. Então estar presente é importante, mas tem gente que Fazendo o quê, né? está, por exemplo, pessoalmente se relacionando, mas qual é a presença que ele tem de fato na vida Ah, de quem ele está influenciando? aquele líder que chega, entra na salinha, fecha a porta, no final do dia vai embora e não interagiu com ninguém. Pois é, Não adiantou nada. o que está de saco cheio de gente, ou que está ali envaidecido por alguma razão, ou que entende negócio como sendo uma relação apenas transacional, Sim. para gerar negócio, para gerar produto, para gerar solução para o mercado, e entende que tem que contratar pessoas para que elas sirvam o projeto que ele desenvolveu. Cara, é uma visão que, obviamente, não é a que eu corroboro, não é a que me orienta, não é a que me sustenta, entendeu. Então, você fala assim, por exemplo, eh, a presença física, vamos falar assim, ela é importante? Ela é importante desde que ela, eh, defina relacionamento potente entre você como líder e as pessoas que estão recebendo a tua liderança.
Então, aí ela se torna importante. Certo. E aí você vai deixando as suas marcas. Por exemplo, eu não tinha um convívio diário com o Flávio. Sim. Nem podia. Não, Você tocava todo. exatamente. Mas mesmo quando ele teve uma ascensão, Você meu estava lá. convívio não era diário com ele, Mas você estava lá nos momentos importantes. sem dúvida nenhuma. Eu estava lá nos Nos momentos Flávios, né? Que você tinha vários Flávios, né? exatamente, que eu tinha que fazer a diferença, entendeu? Sim. Que eu tinha que ser um exemplo, que eu tinha que fazer uma ação mais emblemática, que eu tinha que fazer um negócio que ele ainda, ou os outros também não estavam capacitados para fazer, Sim. que tinha um problema de uma ordem de grandeza que eles também não estavam. E sempre de forma pedagógica eu estive com os meus liderados. Porque a liderança, ela tem que ser pedagógica a todo tempo. Quando você está tomando café, tem que ser pedagógico. Quando você está almoçando, quando você está, inclusive fora dos ambientes laborais, Você convencionalmente está falando, sendo né? Os observado. escritórios, claro. Liderança é pedagógica o tempo todo. Você tem que ter a intenção de ser pedagógico e didático em todo momento que você está se relacionando. Por isso que tem gente que faz do seu tempo render mais, porque ele é pedagógico e intencional todo o tempo. Eu procuro ser assim, entendeu? Eu E procuro ser por isso assim. você formou tanta gente, então. Exatamente. E por isso que esse legado que você se referiu, ele está, enfim, né, se potencializando, ele está viralizando, né? Está sendo escalado em diversos negócios, não só em negócios de educação. Você é um cara que eu admiro e respeito há muito tempo. E tem uma Obrigado. característica sua que me chama muita atenção, que aí você vai me dizer se é de vendas, acho que é da sua essência mesmo. Mas qualquer lugar que a gente tá, que você tá presente, cara, você toma conta do lugar. Você chama atenção pelo seu carisma, pela sua simpatia, pelas histórias que você conta, pelo. Cara, é impressionante o seu magnetismo. Como que é isso? Isso aí você já nasceu? Essa adolescência prolongada te trouxe isso com os amigos? De onde vem essa característica Bom, sua? primeiro, obrigado, Anderson, por esse reconhecimento que você faz aqui. Cara, olha só, diz que os líderes são conquistadores também, né? Sim, Mas eu acho que isso está na natureza humana também. Nós nascemos para conquistar, entende? sim. Só que quando você coloca intencionalidade, é diferente. Por que eu quero conquistar uma pessoa? Eu quero conquistar uma pessoa para entregar o meu melhor para ela. Senão, é conquistar para quê? Entende? O que está no meu radar quando eu vou nesses ambientes que nós já dividimos alguns deles, né? Graças a Deus tivemos a Sim. oportunidade de estar em diversos deles até. Cara, tem ali uma intenção que é orientada para quê? Para que eu crie alguma oportunidade para entregar o valor que está em mim. E o que normalmente acontece? Quando você está orientado com essa intenção, você acaba também recebendo o melhor das pessoas. Sabe? Então, eu não sei se você já ouviu, por exemplo, uma pessoa dizendo assim, pá, aquela festa estava ruim. Eu fui lá num lugar e estava ruim. Não tem lugar ruim. Eu tenho que fazer o lugar que eu vou ser bom. Boa. Tem lugar que eu não vou. Sim. Mas se eu tô lá. Não, mas se eu decidir ir, eu não posso ficar, pô, mas aqui não me trataram bem, aqui não me receberam bem, aqui o banheiro não estava tão bom. Aqui... Não, cara. Eu tenho que estar blindado, inclusive, desse status mental. Eu tenho que, o que eu vou fazer nesse lugar? Tem que entregar meu melhor aí. A despeito de qualquer variável que eu, né, objetível, a despeito de qualquer, vamos ver, aspecto que não me agrade muito, isso não pode interferir. Então, eu tenho isso muito em mente, né? Por exemplo, eu morei em alguns lugares já, né? Sim. E o que eu sempre tinha em mente? Cara, quem chega no lugar é que tem que conquistar. Quem chega no Que prédio é que tem que legal. conquistar. Boa. Quem chega na cidade é que tem que conquistar. Quem chega no país é que tem que conquistar. Né? Quando, por exemplo, nós chegamos na Venezuela, né? Eu cheguei ali no início dos anos 90, claro que era outra Venezuela, né? Sim. Isso faz parte também da trajetória do Flávio, ele esteve comigo na Venezuela, você sabe disso, né? E aí, cara, no primeiro momento, a gente tem aquele, vamos dizer, eu não vou nem chamar de choque, né? Mas aquela até uma divergência cultural, por exemplo, alimentar, né? Por exemplo, eu fui experimentar comer abacate como fruta na Venezuela. Como fruta não, como vegetal na Venezuela. Eu tinha, né, a minha cultura sobre abacate era comer Fruta é com batida de leite, abacate. de Vitamina do abacate, abacate. né, docinho. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro experimentar a cultura deles.
Quando eu experimento a cultura deles, eu crio um canal de conexão, né. Tem gente que vai lá, já faz uma cara feia, né. Sem nem ter experimentado. Sem nem ter experimentado, né. Eu lembro quando eu transferi uma pessoa uma vez para Salvador, né. Aí eu pergunto pra ela: "E aí, já experimentou o acarajé da Baiana do Rio Vermelho?" Ela: "Ai, acarajé?" Eu falei: "Cara, você tem que experimentar o acarajé. Claro. Não, experimentar, você não tá obrigado a gostar, mas você tem que Sim, experimentar. Você experimenta da cultura do lugar, não para se influenciar, mas para você ter subsídios para poder trazer a tua influência para o lugar, entendeu? Então eu sempre, né, desde que eu entendi a importância de chegar nos lugares com essa intenção, cara, meu período de adaptação praticamente nem existia, né, você se praticamente. entregava mesmo, mergulhava. Exatamente, exatamente. Agora, eu também tenho que reconhecer que a primeira vez eu fiz isso sem saber que isso era meio intuitivo, né, coisa que não é para todo mundo. Sim. Agora depois, não, depois eu entendi que isso poderia ser intencional, que eu poderia treinar uma pessoa quando eu deslocava ela, quando eu transferia ela para um lugar, eu podia treinar ela com esse mindset Olha só. também. Quando você foi morar nos Estados Unidos, você também fez esse processo de trazer para perto? Porque o americano ele é um pouco mais frio, Aham. conseguiu trazer para perto, sei lá, pegar os vizinhos, pegar as pessoas? As pessoas Que a gente quebra o gelo, né? as pessoas certas sim. A gente consegue quebrar o gelo, né, que eu É. tenho amigos que moram há um tempão e nunca não sabe nem quem é o vizinho. Pois é, mas aí que tá. É muito sobre a disposição que cada um tem de É, chegar ué. dessa maneira, entendeu? Porque e outra coisa, você não precisa conquistar todo mundo, você precisa conquistar as pessoas certas. Exato. Ó, eu vou te dizer, é muito interessante isso aí, Anderson. Uma vez eu tive uma variável, né, para viajar, eu estava quando eu estava migrando de status migratório, né, estava saindo do visto de estudante para o visto de habilidades especiais, né. Então, eles falam que é uma zona do limbo que você fica ali, que você não pode viajar, você tem que esperar. E aí por um evento de trabalho, eu precisava, eh, furar aquela bolha ali, né, de modelo que eles tinham. Aí fui na imigração, né, fui fazer a entrevista, e aí um brasileiro que me atendeu inclusive, né, aí eles, dentre tantas perguntas que ele fez ali, ele falou: "Com quantas pessoas você se relaciona aqui, né?" Aí quando eu falei para ele falou: "Mas como é possível isso? Eu tô aqui há 20 anos". Quer dizer, na época eu estava há 5 anos lá, 4 anos lá, né. Tá vendo? É isso. Mas isso não é sobre, porque as pessoas têm muito a tendência natural é você chegar num lugar e ver como está o lugar. Vamos ver como é que está esse lugar, como é que é a vizinhança. Eu não chego num lugar para ver como está o lugar, eu chego num lugar, se eu vou, que eu nego também. Claro, Foi um que a gente claro, nega. claro. Agora, se eu decido ir, eu não vou, eu vou ver primeiro como está o lugar, mas não com intenção de, eh, de me limitar ao lugar. Eu vou entender o seguinte, eu vou ver como está o lugar para ele ficar melhor. Esse lugar tem que ficar melhor depois que eu chego. Sim. Esse lugar tem que ficar mais potente depois que eu chego. Então é muito sobre esse mindset mesmo, que depois eu entendi que pode ser intencional, que pode ser treinado. E você o tempo todo é intencional na sua vida, então? Cara, aí a gente seria perfeito. Eu vou dizer que A maior parte do eu tempo. me ativo todos os dias para ser intencional. Por exemplo, Tá sempre hoje ligado em alta hoje performance. na minha primeira oração, tem a tua vida, tem aquilo que eu sei sobre a tua vida, sobre a tua trajetória, sobre quem você é, sobre a tua obra e sobre o teu podcast, e sobre o teu convite. Então isso, cara, eu coloco na minha oração. Olha só que Então, legal. quando eu coloco na minha oração, eu já tenho uma intenção de chegar aqui e entregar o melhor que está em mim para a sua vida, para a vida de quem está, né, quem vai assistir esse nosso tempo aqui, essa nossa experiência aqui. Então é por aí, Sensacional. é por aí. E em casa, com as filhas, também consegue trazer esse trabalho de liderança? Consegue ensinar para elas um pouco dessa intencionalidade, desse seu jeito que O grau de chega. dificuldade é sempre maior em casa, né, você sabe disso. Sim, sim, nem me fala. Com você Como é também, que é? Casa de como é? santo de casa faz Santo de milagre. casa faz milagre, é. Pois é, em casa sempre Não, mais difícil, né. aí que o desafio acontece de verdade. Pô, cara, Em pô. casa nós somos vice-presidente, não Por é isso isso? por isso que eu digo, cara, por isso que eu digo, se você consegue fazer de dentro para fora tua liderança, se você consegue, porque lá é o melhor lugar para treinar. Sem dúvida nenhuma. Não tem ambiente mais propício do que o lar, Sim, do que o convívio com aquelas pessoas que conhecem as nossas entranhas, sim. entendeu, cara?
Entre quatro conhece, paredes, né? Dentro de exatamente, casa. que conhece as nossas vulnerabilidades. Exato. Não tem lugar melhor para você exercer liderança e treinar e aprimorar a sua liderança do que dentro da tua casa. Mas no seu caso é mais difícil que no meu, que você tem 3 mulheres em casa. Exatamente. Na época, a minha conta era que eu tinha 5. Eu tinha minha mãe e minha tia, já em idade avançada, que eu Entendi. cuidava também e tinha que fazer um exercício de liderança também, entendeu? Perfeito. E aí você vê aqui, né? Então, como eu dizia, quando você entende, né, a liderança começando dentro da tua casa para fora, cara, fora fica Fica suave. fica suave, entendeu? Fica suave. Mas é claro, né, a gente tem que porque a liderança não é sobre uma técnica nem sobre uma estratégia, é sobre um conjunto de princípios e valores que tem que reger a nossa vida, Sem e a dúvida. partir daí você procurar influenciar as pessoas com as quais você se relaciona nesse formato, líder liderado, também com esses princípios e valores. Claro que cada uma vai ter a sua própria identidade, cada uma vai escolher, digamos, a sua profissão, cada uma vai ter o seu dom específico, mas os valores, os princípios, é o que vão fazer a diferença para a melhor escolha da profissão, para a melhor escolha de um casamento, né? Para a melhor escolha da educação, por exemplo, que as minhas filhas já dão hoje. Você tem netinhos já, né? Sim, sim, eu sou tetra, vou pro quarto. Olha que legal, muito bom, muito bom. E é muito diferente ser avô do que ser pai? Né, são papéis diferentes, São papéis, onde você tem ali também o seu protagonismo, mas são completamente diferentes. Eu não sou a favor daquela visão que o avô, ele só é babão e só dá doce para as crianças, É entendeu, só cara? pra estragar, né? Eu não sou, Claro. eu não corroboro com isso aí não. Eu acho que o avô, ele pode ter um papel bem complementar ali na educação, Sim. entendendo que a responsabilidade maior, o protagonismo da educação dos filhos é dos pais. Claro, claro. Agora, você pode ter um papel complementar, você pode contribuir também com a sua visão para o que os pais estão entregando ali para os seus filhos. Ó, eu, por exemplo, eu num dado momento, eu vi o quanto eu tinha que pedir perdão para as minhas filhas sobre alguns posicionamentos que eu tive ali, no momento que elas estavam ali com seus 3, 4, 5 anos. Por quê? Porque eu entendi que a partir dali, eu ia ganhar uma autoridade para também falar para elas: "Olha, se vocês querem fazer isso para os seus filhos, pode ter um dano", entendeu? Sim. Por exemplo, alimento, eu não consegui ali, eu não tive um foco como eu deveria ter para a educação alimentar das minhas filhas, entendeu? Graças a Deus eu consegui, né, eu consegui ir relativamente bem, mas quando eu olho para trás eu falo: "Puta, poderia ter ido melhor". Olha só. Quando eu entendo a cultura de alimentação que eu tenho hoje, tô falando alimento, alimento mesmo, né, orgânico, Sim. né, não é, tem outros tipos de alimento, tô Sim. falando esse alimento que nos dá a saúde física, vamos dizer assim. Por exemplo, ó, então, cara, sobre algumas crenças que eu tinha na época, entendeu, cara? Aí eu pedi perdão pra ela quando eu me vesti de Papai Noel uma vez, não faça isso, entendeu, cara? Nem nesse momento, nós não precisamos disso. Papai Noel. Cara, no coelhinho da Páscoa, entendeu? Eu pedi perdão pra desculpa, me perdoa, porque um dia eu me vesti de coelhinho da Páscoa, sabe? Por quê? Porque era o que eu queria na época, entendeu, cara? E, enfim, né? Não, e você é um pai babão e tudo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você quando lá atrás você sempre trabalhou muito, você conseguiu curtir as meninas crescerem? Se eu conseguir, Curtiu ou eu quando entendo. você viu elas Não, cresceram? eu entendo que além de curtir, claro, nos parâmetros que eu tinha na época, Sim. a referência que eu tinha na época, eu entreguei o que elas precisavam ali também. Salvo algumas questões que a gente se arrepende e repara depois, Claro. mas aquilo que estava nos meus limites de entendimento, de compreensão, nos valores, nos princípios que regiam a minha vida naquele momento, eu procurei ser implacável para entregar para elas, entendeu? Então, eu curto muito educar. Ah, legal. Entendeu, cara? Eu acho que eu entendo, inclusive, que, cara, esse papel é muito do homem, entende, cara? E óbvio, né, cara, Pô, como fala mais disso aí, esse papel é muito dom, porque hoje em dia o pessoal fala que, né, a mulher é que é a brava da casa, a mulher que educa, o marido muitas vezes só né, tá cara? ausente, estraga. Fala mais disso aí, vamos lá. Aí a gente entra numa seara, né? Esses dias uma pessoa me dizia assim: "Não, mas sabe o que que é, Mário? É que nos dias atuais
Tem muito isso, né? Uhum. Nos dias atuais. Aí quando eu fico atento. Quando uma pessoa começa a me dizer que nos dias atuais, Já. eu começo a prestar atenção. Normalmente vai vir Cobrinha. algum argumento, vai vir alguma narrativa que vai colocar em detrimento alguns princípios e valores que são inegociáveis e atemporais. Perfeito. Entendeu, cara? Uhum. Então é muito sobre isso. É muito sobre o pai, realmente, e eu entendo que ele tem um papel diferente da mãe. E ambos são complementares. Sem Por isso dúvida. que o O tempo todo. O casamento tempo todo. é uma instituição criada por Deus, né? Quando o homem tenta modificar aquilo que Deus criou como instituição de casamento, é que pode dar problema. Então, esse papel, você fala, o homem tem que ser mais durão. Não, o homem tem que ser, em algum Homem. momento, mais firme e traduzir a figura masculina dele para o relacionamento. Até porque essa referência da paternidade do homem é muito importante para a Muito filha ou para o filho. Para filho e para o filho. E no caso de filha, por exemplo, esses dias eu vi uma máxima ali, uma brincadeira, né, entre o pai e a filha, o pai perguntava assim para uma menina, acho que de uns 3 anos e meio, a 4 no máximo. Ele pergunta: filha, se você, quando crescer, escolher um namorado ou um marido que não é tão bom, a culpa é de quem? A culpa é sua, papai. Ela dizia. A culpa é sua. Caramba. Porque você é a minha referência. Na lata, tá certo. Você é a minha referência. O primeiro amor de uma menina é É o o pai. pai. É. Eu brincava, por exemplo, de príncipe e de princesa com as minhas filhas. Sim. Então eu era o príncipe. Eu era o primeiro namorado, assim, Sim. para elas, Sim. entendeu? Esse fetiche, vamos dizer assim, que existia na época, era com o pai. O pai é o primeiro amor homem. Então, o que normalmente uma filha vai buscar? Ela vai buscar uma referência parecida, Né? Pô, se o né? pai trata muito bem a filha, E- não vai aceitar ser maltratado por qualquer um. Exato. E o que acontece? Ela tem que ver isso e, ao mesmo tempo, ver o pai tratando muito bem a mulher. E isso é um desafiaço, né? Sim. Isso é um desafio enorme, extraordinário, que nem todo mundo consegue todo o tempo, entendeu? Sim. Nem todo mundo consegue todo o tempo. Eu dependo muito do poder do Espírito Santo, do Deus que eu creio, para poder viver esse desafio e dar conta dele, né? Mesmo depois de 30 anos de casado, que eu vou fazer o ano que vem. 30 anos, hein? Tem história pra contar, hein? É isso aí. E aí, qual que é o segredo? Mas é por aí. 30 anos de casado, hein? Conta aí. Quais são os segredos de um casamento? O primeiro 30 anos. primeiro deles é a disposição de se perdoar, né? Esse é o primeiro. Depois vem. Mas é o primeiro disparado. Depois vem respeito, Admiração. né? Depois vem. Admiração, eu acho que até bem antes de respeito, entendeu, cara? Vem admiração, vem respeito, vem construir novos projetos juntos. Você sempre tem que ter algum projeto junto com o cônjuge. Sempre tem que ter. Sempre tem que ter. Pois é tão importante, né? Porque É. às vezes a pessoa vai se distanciando, A né? gente tem projetos separados. Um tá sonhando para um lado, o outro tá pro outro, aí um tá se destacando, o outro não, e aquele Pois é. distanciamento. Então, mas para isso tem que ter intenção, porque intuitivamente é isso que acontece. Intuitivamente é isso que acontece. Cada um vai para um lado mesmo. Aliás, não só relacionamento de casamento, relacionamento de sociedade, relacionamento de parcerias mais. Com o chefe, com o líder, né? Cada um pro seu lado. Né, cara? Dali a pouco virar, o problema é seu. Por exemplo, uma narrativa que não cabe para um casal. Não, isso é problema seu. Não existe problema seu. O casal é uma Meu, unidade. existe um problema nosso. Qualquer problema seu é problema meu. Claro. Qualquer problema seu é problema meu. Né? Alguns casos é assim, claro. Tem o papel executivo para resolver determinados problemas. Né? Sim. Eu tenho o meu, a Flávia tem o dela, Sim. como executiva, como executora. Mas o problema sempre é nosso. Sim. A receita é sempre nossa. Qual é o carro da Flávia? Não, o carro que a Flávia anda mais é esse. Sim. Que é um negócio que É nosso, é tudo nosso. não notam, né? Mas qual é o meu carro? Não, o carro que eu mais ando é esse aqui. Mas não existe um carro que é meu, um carro que é dela. Existe aquilo que é nosso e uns usam mais, outros usam menos, entendeu, cara? É isso, por aí. Que legal. Então, isso é um conceito, né? Um princípio que a gente adota e que a gente procura colocar em prática, né?
principalmente nos momentos mais desafiantes, né? Tem momentos que desafia, porque o princípio ele existe para você no momento em que tem um desafio para você ver uma circunstância que não está te favorecendo e falar, pá, mas deixa eu arrumar uma saidinha por aqui. O princípio chega para não tem saída. Isso aqui não tem saída. Isso aqui ó, vocês vão ter que resolver. Olha só. Não tem saidinha. Essa circunstância ela está desafiando eu viver esse princípio, mas eu não posso ceder. O princípio ele existe quando está enraizado mesmo, é o que nos move. Porque, cara, nós temos nossas vulnerabilidades, nós temos o dia que de repente não é tão bom também. Claro, claro. Existe, enfim, né? Somos humanos, imperfeitos, Exatamente. buscando evoluir sempre. Exatamente. E você teve a sua filha caçula que acabou de casar, e aí, essa história da síndrome do ninho vazio, você teve tempo de sentir isso ou nem deu tempo? Cara, então, É tão intenso. vamos imaginar o seguinte, o cara tá estreando na seleção brasileira. Por que tem pessoas que estreiam de forma magistral um novo ciclo? Pô, não era tudo que o jogador de futebol queria? Sim. Jogar na seleção brasileira. O que um dos projetos e desejos que tem um casal, como eu e a Flávia, ver os filhos casados? Então, era tudo que a gente queria. Sim, perfeito. Você entendeu? Então, como era tudo que eu desejava, estar com o ninho vazio, cara, nós estamos desfrutando desse novo tempo, né? Porque as pessoas falam assim, então voltou a que era antes. Mas claro que não, né? Não voltou o que era antes das meninas nascerem. Porque nós somos diferentes, nós somos mais evoluídos. Outro momento. Então não voltamos a ser o que era antes. A característica que existe é que somos só nós dois, né? Mas era o que a gente desejava, nós desejávamos ficar só nós dois. Porque a missão cumprida é quando os filhos, né? Cara, muito legal essa visão Ganha essa sua. autonomia, essa visão. Então, cara, você entra, pô, não é tudo que a gente queria, Anderson. Pô, não é tudo que eu queria. Ou fechei um deal, um grande deal, pô, não era tudo que eu queria. Então, cara, quando chega isso, eu já tô, de alguma maneira, claro que tem alguma adaptação, mas quando você chega com o teu mindset preparado já, que é o que você queria. Não tem lamentação, cara. Eu tive uma entrevista, uma atriz, perguntaram para ela da rotina, e ela falou assim, eu não vejo problema nenhum na minha rotina. Eu acordo todo dia ao lado do homem que eu amo. Tomo café da manhã com os meus filhos e com meu marido. Levo minhas crianças para a escola, vou para o trabalho, que eu adoro, o que eu faço. Volto para casa à noite, janto com ele. Então, assim, qual é o problema? É exatamente isso. A partir do momento que você busca aquilo e vê um significado naquilo diferente, não é um peso, pelo contrário, é uma fase, é um momento e é um prazer. Não é? Quando você olha para a tua próxima fase, exatamente. Pô, eu quero ter minhas filhas casadas, bem casadas. Isso. E, bem pô, casadas, Então, E você fez a entrevista com os rapazes? Como que é? Você é um pai ciumento ou não? eu não entendo que é ciumento, eu tenho que fazer meu papel. Pô, Anderson. E aí? A primeira, quando casou, você já... Pai de menina não mostra os dentes para candidato. Eu creio nisso. Qualquer candidato, pretendente das minhas filhas, não é que aconteceu isso. Até que ele me prove o contrário, ele é meu inimigo. Eu enxergo ele como um inimigo. Tá certo. Entendeu? Ele é meu inimigo. Perfeito. Depois, ele vai migrando. Tá. Né? Vira um conhecido. Não, ele vira um inimigo monitorado. O primeiro estágio, depois de inimigo, ainda é inimigo. Tá. É monitorado. Aí, ele vira uma pessoa em observação. Entendi. Ainda monitorado, mas com uma predisposição já de ser observado. E aí ele vai avançando, até se tornar filho. Né? Hoje meus 2 genros são meus 2 filhos. Filhos que eu adotei. 2 filhas e 2 filhos. Filhos que eu adotei. Cara, que mas legal. Eles passaram por esse estágio. Tanto um quanto o outro. Mas fizeram isso com você também, quando você foi namorar a Flávia ou não? Você passou por isso? Foi vingança? Eu era outra pessoa, entendeu, cara? Eu era outra pessoa. Não, meu sogro... se bem que eu entendo que eu fui muito convincente ali com o meu sogro, entendeu, cara? Fui muito convincente. Você estava claro que você queria. Muito claro, exatamente. Depois de 3 meses que eu estava namorando com a Flávia, eu já tinha muito claro que eu... Queria casar, era a mulher da sua vida. Sim. Que legal. Sim. Não foi prematuro, né? Eu já tinha 35 anos, cara. Eu conheci a Flávia com 35 anos. E ela tinha quantos anos? Ela tinha 21. Entendi. Eu tinha completado 30,
35, em janeiro de 5 de janeiro de 94, eu conheci a Flávia. Eu tinha completado em outubro, 35, ela ia completar em outubro de 94, 22. Então, eu tinha 35, ela tinha 22, 21. Muito bom. E desde sempre você tirava aquela coisa de semana do casal? Uma vez por ano, semana do casal, uma semana para viajar, só. Você tinha essas coisas ou não? Não tinha nada disso? Não. Não, era trabalho e. Pensamento com a Flávia tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Por quê? Pô, cara, porque, cara, a gente casou Na ali. raça? Não, casou apaixonado, ok, Sim. beleza. Mas você sabe que paixão não sustenta. Não, não. Paixão tem tempo de É, patamar. exato. Se você não migrar de patamar, cara. Vai micar. Entendeu? Então, na hora de migrar de patamar, como a gente tinha ali algumas coisas desalinhadas que a gente não alinhou antes de casar. Por exemplo, eu vejo o casamento da Valentina agora com o Bruno. Claro, tem trabalho, é todo casamento da relação para Sim. ter Os ajustes ali. longevidade, vai Isso. ter trabalho, né? Sim. Cara, vai ter que se alimentar, enfim. Mas você vê como nasceu o relacionamento deles, né? Nasceu com muita coisa já alinhada. Eles sabendo exatamente o que eles querem, os princípios dele. Eu não, eu estava descobrindo, por incrível que pareça, eu estava descobrindo muita coisa. Entendi. Entendeu? Ela também, né? Agora, ela com 21 anos, imagina. Eu com 35, mas ainda, pô, Era se eu outros te tempos falar as também, coisas que eu revi depois dessa época até então, impressionante, né? Porque quando você revê comportamentos, princípios, até valores, você se transforma numa outra pessoa. Ó, não tem como eu evoluir sem revisão de quem eu sou, né? Porque a minha evolução é sobre quem eu sou, é sobre quem eu estou. E quem eu escolho ser, né? E quem isso mesmo. Então, quem eu escolho ser, combina quem eu escolho ser com isso que eu estou vivendo. É exatamente isso. Né? E é tão difícil isso, hein? Porque a gente se coloca numa posição onde nós somos o mais exigente, né, pelo nosso crescimento e nossa transformação. Sim. E quando a gente traz uma pessoa diferente, que vem com princípios, né, valores completamente diferentes do nosso, para viver uma vida a dois, é um belo Mas o desafio. problema é quando você não sabe disso. Aí é triste, aí você vai sofrer E muito. quando você não sabe disso? Mas você já sabe? E quando você não se dedica a isso? E quando você não porque você não no nosso caso, né, eu não sabia nem sobre alguns princípios que eu tinha aí cara, que eram princípios perdedores, ela tampouco. Aí, imagina, se eu não sei os meus, como é que eu vou saber o dela? Então eu não tinha sensibilidade para poder ajudar ela também. Ela tampouco tinha também para me ajudar. Nós tínhamos ali aquela referência daquela época e foi nela que nós baseamos. Aí depois a gente vai se consertando no caminho. Você vê que é uma experiência interessante. Claro. Né? Ambos se consertam, porque na jornada, quando é assim, ambos têm que se consertar. Com certeza. Senão fica para trás. Senão rompe. Às vezes fica casado e rompe, né? Porque Sim. o problema, às vezes, os rompimentos do casamento é quando o cara, ele tá casado, mas tá rompido. Ele nem sabe disso ainda. Que é muito pior e que acontece muito, né? Exatamente. Mas hoje você considera o quê? Pensando nos negócios, que hoje você tá com um monte de frente aberta, né? Quais são os negócios hoje que você tá tocando? Não, então, eu tô no mercado financeiro, tô no agro, tô em franqueadora, né, de óticas. Eu continuo no setor de educação, no setor de educação agora também em cursos do MEC, curso superior e pós-graduação. Olha só, que legal. Tudo implantando um modelo de negócio, de construção de time, liderança, alta performance, né? Tanto é que eu contribuo com os líderes, os CEOs, os fundadores desse negócio para que eles se aprimorem como líderes. Essa é a competência principal. O cara se aprimorou como líder, as outras competências ele pode até não adquiri-las. Porque se você for bom numa competência, numa técnica, e se aprimorar como líder, essa competência técnica, ela te sustenta como líder, como respaldo técnico para você liderar outras áreas que você não tenha a tal competência técnica. Por exemplo, né? Você pode ser dono de uma super franqueadora de inglês sem falar inglês. Você pode conseguir isso, né? O Flávio conseguiu, eu também consegui. Sim. Meu primeiro padrão de riqueza eu construí dentro
de uma empresa que difundia o ensino do idioma inglês, que ensinava inglês sem que eu falasse inglês. Qual que era a minha fortaleza? Área comercial e liderança. Então, por conta Duas megas então, por conta fortalezas. disso, eu criei o quê? Eu criei indicadores para avaliar a performance de professor. Eu criei método para avaliar medida de satisfação dos alunos com os serviços que eram prestados nas aulas, com o material didático, né? Porque era assim, por exemplo, eu não sabia falar inglês, mas no intervalo de uma aula para outra, eu sabia ler a medida de satisfação de um aluno depois que ele saía da aula. Aí eu criei um método, né? Porque isso era uma coisa minha. Aí depois eu criei um método para poder medir isso. Aí, o que acontece? Eu criei um método para medir a performance do professor também. Então, eu por conta do que eu aprendi nas vendas, eu criava indicadores para todas as outras áreas, para medir a performance da galera, entendeu, cara? Das outras Mas você áreas. acompanhava isso de perto. Sim, eu acompanhava. Mas quando você cria método de indicador e quando você tem a disposição e a competência de desenvolver lideranças, aí o que acontece? Eu tocava a área de ensino através da coordenadora. Eu tinha uma coordenadora que depois formei ela também, uma coordenadora regional, até ser a coordenadora geral da minha primeira empresa ali. Você sempre gostou de formar as pessoas, né? É uma característica sua, né? Cara, eu aprendi a gostar, né? Porque Precisava, era uma necessidade. formar e desenvolver pessoas também não é algo intuitivo. A gente, intuitivamente, é melhor as pessoas virem prontas. Uhum. Sim, mas é raro isso, né? Não, isso não existe. É. Isso não existe. Isso não existe. As pessoas não vêm prontas. Ah, mas Mário, mas de repente você não encontra tecnicamente alguém. Isso não é pronto. Vem tecnicamente mais desenvolvido. Agora, experimenta não colocar essa pessoa debaixo da cultura do teu negócio e ficar encantado porque ela tecnicamente entrega Um muito. currículo incrível. Experimenta Um desastre. não dar um banho de cultura para essa pessoa que tecnicamente está bem, que chega muito bem. Você vai ver o que acontece. Ela pode até atrapalhar. Agora, tem muita gente que ainda não acredita nisso. Então, o cara contrata só pela competência técnica e ele não entende. Por exemplo, Anderson, deixa eu ir mais fundo nisso aqui. O que eu entendo? Toda empresa que não desenvolver uma musculatura de educação, uma musculatura financeira e uma musculatura de tecnologia, vai perder para soluções inferiores à que ela entrega no mercado, se essa outra empresa entregar educação, formação, né? Educação para formação, tiver também musculatura de tecnologia e musculatura financeira. Todo negócio, vamos falar, todo negócio tem que se transformar num banco. Depois que eu entrei no mercado financeiro, eu entendi isso. Era um outro perfil. Bom, educação. Educação, eu sei por que eu estou no... O que existe, qual é a sinergia que existe em todos os negócios, todos os nichos que eu estou atuando? Educação. Educação orientada para desenvolver pessoas. Nós formamos empreendedor, nós não formamos profissionais, nós formamos um empreendedor, mesmo que ele trabalhe no CNPJ de alguém. No CNPJ de alguém. E a pior hipótese é ele ser um empreendedor. Uhum. A pessoa que está na base da pirâmide, qualquer negócio meu, o que ela tem que ter claro? Ela tem um período ali comigo. Ou ela vai se tornar sócia daquele negócio, vai se tornar sócia de outro que nós vamos construir, ou ela vai ficar livre de mim e vai empreender fora. Mas parada não fica. Não existe retenção de pessoas no meu modelo de negócio. Existe libertação de pessoas. Quem empreende tem que libertar. E quando você adota esse padrão, por incrível que pareça, as pessoas querem mais estar contigo e querem fazer negócio contigo. Se você vê, por exemplo, a história do Flávio. O Flávio sai e depois quer me trazer para ser parceiro dele. Sim. Não, é construído uma relação de confiança clara, né? Não é só confiança clara, né? Você vê que ele pontua muito isso. Ele lembra até eu falar e cumprir, né? Isso é princípio. Falar e cumprir é básico, mas, cara,
Entende? Hoje em dia não é tão básico, né? Infelizmente. Mas enfim, né, cara? Para nós que temos como valor. Tá virando virtude isso, É. né, cara? Enfim. Mas não deixa de ser também, tá, cara? Não deixa de ser. Porque, vamos lá, esses dias uma pessoa me falou assim, né? Eu tava trazendo um confronto pra ela. Ela falou, mas você sempre cumpriu com o que você falou? Eu falei, não, claro que não. Só que, quando eu não cumpria com o que eu falava, eu arcava com as consequências. Eu renegociava. Eu não simplesmente não cumpri e Cobrir, pedia pronto, desculpa. é. Ó, você quer ver esses dias, por exemplo, Anderson? Eu errei numa agenda. Eu errei, cara. Rapaz, eu tô ali conversando com a pessoa, entendendo que era 13 de agora agosto. Mano, mas por que a gente tá falando com tanta antecedência? É 13 de setembro. Irmão, eu tinha 2 possibilidades. Tinha 2 possibilidades. Ou entregava um over delivery para ela daquilo que eu tinha proposto para 13 de setembro e, que no caso não, daquilo que eu tinha proposto para 13, que eu pensava que era 13 de agosto, e ia propor para ela, eu te entrego 13 de setembro, mas com um over delivery absurdo. Ou então, eu tinha que ficar bonzinho, devolver o dinheiro para ela e arcar com algum custo extra ainda que ela teve por conta do equívoco que eu cometi. Aí você fala, pô, pode acontecer. Só Claro. que o que não pode acontecer é o cara dar um migué. Pede desculpa e tá tudo certo, resolvido. Eu me equivoquei, não tem problema, eu também me equivoco. E eles assumem as consequências, tá certo. Consequência. Ó, isso é muito maneira de lidar com o cliente também. Em algum momento a gente pode errar, Anderson. Sim. Não, a gente vai errar. Ele pode errar, cara. Só não erra quem não faz, né? Exatamente. Agora, como é a questão? Pô, você vê, o próprio Reclame Aqui. Qual é o critério do Reclame Aqui? É como resolve o problema. Não é a empresa que não tem problema. É a agilidade e a maneira Atenção. como resolve o problema. Então é muito sobre isso, cara. Então, arcar com as consequências é algo que tem a ver com o quê? Com o princípio. Sim. Com o princípio. O famoso errar faz parte, calma. Vamos completar um pouco isso aqui, ó. Errar faz parte, mas vamos entender que tem erros que a gente não precisa cometer. Mas quando a gente comete, antes de ir para a próxima, vamos marcar com as consequências dele, para a gente ir mais preparado para a próxima. Eu só vou melhor para a próxima investida quando eu reparar o erro que eu cometi naquela investida que eu não fui bem sucedido. Você tem uma característica muito forte, né, de assumir a responsabilidade sempre como sendo sua, né? Então você chega num lugar, você tem que fazer o lugar, você tá numa coisa, você tem que ter. Isso é tão importante. E esse é muito lindo, cara. Esses dias eu vi um corte do Flávio ali, falando da mentoria do Davis, né? A pessoa está fazendo a seguinte pergunta: mas Flávio, quando a gente não vende, não tem ali uma responsabilidade do cliente também? Aí o Flávio respondia: não, olha só, a gente não vende, a responsabilidade é nossa. Num exercício de venda, numa reunião de venda, se você não vendeu, a responsabilidade você tem que trazer 100% para você, mesmo não sendo 100% tua. É melhor você trazer para você. Sim. Quer até fazer alguma coisa. Quem lidera também é a mesma coisa. Quem lidera. É que você só resolve alguma coisa quando você assume verdadeiramente como sendo sua, né? Senão. E ainda que não seja, assume, porque líder tem que assumir até aquilo que não é dele. Ele tem que assumir. E toma a frente, vai embora. E toma a frente, exatamente. E porque quando ele assume isso, ele tem autoridade também para levar as pessoas a assumir as consequências daquilo que não deu certo junto com elas. Claro. Um cara que faz isso, ele ganha essa autoridade. Tem muito líder que se esconde na hora da dificuldade. Claro. O time. Eu ganho, nós empatamos, você perde. Isso, Não é isso? exatamente. Mas isso está cheio. Isso está cheio. Essa turma nova aí, esses jovens que estão vindo aí, essas novas gerações, você acha que vão ter essa pegada com a IA, com a tecnologia, essa pegada nossa de liderança raiz, de acompanhar o crescimento? Depende da disposição de quem tem a oportunidade de educá-los. Porque às vezes, essa galera está trabalhando numa empresa, está começando, iniciando um trabalho, mas eles vão trabalhar com patrões ou líderes omissos. Entendeu, cara? Então, e um líder omisso, em algum momento, facilita, entre aspas, né, a vida do liderado. Então, isso depende muito aí da pessoa que está prospectando ou contratando esse profissional no mercado, entendeu? Porque, por exemplo, você tocou no assunto da IA. A IA,
ela vai substituir, eu te digo assim, quase que 100% a mão de obra medíocre. A mão de obra de alta performance, a IA vai contribuir, não vai substituir. O cara vai ficar melhor. Os profissionais de alta performance vão ficar melhor com a IA. Os profissionais de média performance, meia boca, aí eles vão ser engolidos pela IA. Eles vão ser substituídos pela IA. Quase que 100%. Várias empresas de tecnologia, o programador júnior lá não existe mais, que aí o chat GPT da vida já faz a parte dele. Exato, ok, o programador júnior não existe mais. Vamos lá, falando na área de vendas. O SDR também está sendo substituído. Está sendo substituído. Ok, o cara que é bom, ele não é mais SDR. Ele tem que virar closer mesmo e trazer faturamento. E se for close de high ticket, mais ainda. Aí não tem como, entendeu? Aí a inteligência artificial, ela ajuda o closer de high ticket. Concorda comigo? Você vê, por exemplo, procedimentos médicos. Viu? Quantos procedimentos já está a IA substituindo, Anderson? Agora, esse médico de alta performance, cara, esse médico que é aquele cara que inspira uma confiança no paciente, esse médico que transmite aquele valor, que traz aquela percepção de valor para o seu cliente, né, para o seu paciente, de que eu quero ser atendido por você. Acabou. Não tem IA que substitua ele, não. Não tem IA que substitua. A IA vai contribuir para esse cara. Sim, vai ajudá-lo. Vai ajudar ele a precificar ainda melhor. Sim. O que ele entrega, entendeu? E ganhar mais produtividade. Substituir, esquece, velho. Esquece, não tem como. A IA vai ajudar a liderança? Completamente. Vai dar mais visibilidade para você enxergar a performance do time por sistemas, né? Com certeza, mas substituir alta performance eu não substituo. E você tem um programa de mentoria também para fundadores e CEOs, certo? O que eu chamo de projeto caminhada. O que é esse projeto? Pode não estar dizendo, o caminho. Aí o que acontece? Vamos lá. Tem diversos programas de mentorias no mercado hoje, né, Anderson? Está em voga, está em moda, e tem alguns bons. Tem alguns que estão sendo capitaneados, liderados por gente que tem autoridade. Tem outros que não. A gente já fez, né? Tem gente que leu alguma coisa e montou sua mentoria. Tem gente que tem gol, tem resultado, tem experiência tácita. Não é a maioria, mas tem aqueles bons. Isso, exatamente. Mas ainda assim, mesmo esses programas, eles entregam, a maioria deles fica no lugar da instrução. Que é o modo brasileiro, né? Porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, os caras entregam. Você vai fazer mentoria, os caras realmente abrem a caixa preta e entregam. Aqui no Brasil eu tenho a sensação que entrega 50%, 60% e o resto não entrega tudo, né? Deixa eu concluir que você vai ver onde eu quero chegar. Não é só sobre entregar tudo. Anderson, é sobre compreender que ainda que eu entregue tudo, essa pessoa, se ela não tiver um acompanhamento e uma correção, eu não vou dizer que é impossível, mas é praticamente impossível. É isso aí. Então, meus programas, o Projeto Caminhada, eu entrego o meu papel, porque todo líder tem um papel de mentor. Sim. De visionário e tal. Eu entrego o meu papel de visionário, de mentor. Eu entrego o meu papel de instrutor, mas eu também caminho com a pessoa. Para quê? Isso é mentoria. Para corrigir, né? Para acompanhar e corrigir. Porque se não tem a correção, cara é curso, não é mentoria. É muito tempo, cara. É muito tempo, às vezes, que a pessoa leva. Porque a autocorreção custa muito caro, às vezes. Sabe? Sim. E quando é que você consegue corrigir alguém? Quando você acompanha ele fazendo. Quando você acompanha ele colocando em prática aquela instrução que você entregou ali. Então, por isso que eu digo, o Projeto Caminhada, ele tem como objetivo caminhar com esses empreendedores que desejam se aprimorar como líderes, e ele, além da entrega da instrução, né, porque eu começo instruindo, o modelo de negócio funciona assim, 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 enfim, tem toda uma didática para entregar essa instrução. Depois eu acompanho e depois eu corrijo. Então, esse é o programa que eu faço. Um super diferencial, assim, acompanhar e corrigir ainda mais. Esse é um outro programa que eu tenho na Liga também, na MLS, que é o Spur, que esse orienta pessoas para formar time comercial, desenvolver time comercial de alta performance. Aí tem desde contratação, plano de carreira, projeção para o cara se tornar um sócio. Esse programa de treinamento também contempla essas, vamos dizer, essas
Todos esses pilares, a instrução, o acompanhamento e a correção. E em alguns casos, se a pessoa quiser, a gamificação. Olha só. Porque, vamos entender, aí é um nível mais sofisticado. Imagina o seguinte, Anderson. Instruir. Vamos colocar em prática? Vamos. No treino. Vamos colocar em prática agora no jogo? No jogo. Mas quando é jogo tem que valer. Então, a gamificação traz aquela atmosfera, aquele ambiente de pressão que é necessário para a alta performance aparecer. Senão, eu estou jogando, mas onde é que está o gol? O que vale se você perder? O que acontece se você perder? Entendeu? Porque quando você gamifica, Tá muito claro. tem o reconhecimento de quem ganha. Agora, aparece também quem perde. Sim. E aparece, muitas vezes, a incompetência de quem perde. Fica muito evidente. Então, quem quer andar nesse nível comigo também, a gente tem a gamificação para poder elevar a pressão para a construção de resultado. E Mário, você é um líder duro, firme, bravo, você é um líder amigo. Tem hora que eu não consigo ler você. Tem hora que eu acho que você é um líder firme, durão, bravão, mas tem hora que eu acho que você é o líder que conversa, dá aquele abraço, dá o apoio, acolhe. Sabe como é que eu me Você é os defino? dois. Eu sou um líder coerente. Entendeu? Boa. Sou um líder Tem um coerente. pouco dos dois. Então, De acordo com a necessidade. O que acontece? A cobrança, ela tem que ser coerente com aquilo que você entrega. Entendeu? A bravura, a firmeza, ela tem que estar sustentada por aquilo que você entregou para a pessoa. Você se dedicou com amor, você se dedicou verdadeiramente comprometido com a pessoa, a partir daquele projeto que vocês estão vivendo junto, você entregou a mais do que a pessoa, inclusive, te contratou para entregar, então você pode cobrar. Aí a cobrança é coerente. Aí a cobrança eleva a pessoa. Aí você tem uma pessoa que foi conquistada também e que ela entende que ela é valorizada quando você cobra. Ela é valorizada quando você cobra. Porque o problema da cobrança é isso. Quem tá recebendo, né? Se sentir menos, né? É o contrário. Quando na verdade a intenção é ao contrário, né? Mas isso, tirar o melhor, né? Isso é muito de como quem tá cobrando ela plantou no relacionamento. Combinou o jogo, né? Como combinou o jogo. Muito bom. Combinar o jogo faz parte da conquista. Sim. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, inclusive. É? Muita gente combinando mal o jogo, aí depois quer cobrar. Esse eu aprendi com um grande amigo. O que eu sou sapo, o que eu sou príncipe. O que se eu fizer eu viro príncipe, o que se eu não fizer eu viro sapo. Muito bom, né? Isso aí. Dimitri os macacos. Então vira esse sapo, quando ele cobra indevidamente. Exato. O Dimitri é um grande empresário também, gigantesco aí, e ele me ensinou isso há, sei lá, uns 30 anos atrás. Bacana, faz total diferença. Combinar o jogo. E pra tudo, né? Pro casamento é bom, pros filhos também, pra tudo. Porque se você não combina, você cria expectativa, e a expectativa nasce pra ser frustrada, a maioria delas, né? E falando em combinar as regras do jogo, entender quando elas têm que mudar também. Sim. Porque ela pode mudar mesmo, só recombinar. Isso. Só que não pode mudar unilateralmente. Não, o cenário muda, o contexto Não muda, tem que ser combinado. Cara, agora não. Cara, essa regra aqui não faz mais sentido. Essa regra aqui não nos desafia mais. Essa regra não nos inspira mais. Essa regra não entrega o nosso melhor. Você lembra, Anderson? Você acompanha futebol, né, Anderson? Sim. Você lembra quando mudou a regra do recuo pro goleiro? Ele não poder segurar com a mão? Sim. Você lembra o que foi? Foi um desastre. Os caras tiveram que aprender a jogar com os pés, velho. Mas ficou mais dinâmico o jogo? Ficou. Claro, não tinha. Se você vai nos registros do YouTube, você vai ver jogos que os caras, 10, 8, 7 minutos só naquela famosa cera, entregando a bola pro goleiro, ele segurando com a mão, e vai ele de novo, volta de novo. Entregou pro goleiro, o goleiro tem que sair com o pé. Então muda a dinâmica. Agora. Ou seja, ficou mais interessante o produto futebol, que é um produto de entretenimento. Agora, futebol podia tirar impedimento, hein? Ia ficar igual jogo de basquete, hein? Isso é um... Não ia? Cara, não ia ficar mais animado? Eu não sei. Eu acho que o grau de dificuldade é interessante aí. Porque olha, aquele impedimento ali tem jogo que você fala,
Dá vontade de tirar para os caras irem para cima e já... Você sabe o que eu faria no futebol? Ah, Eu colocaria ponto corrido, que é o que não faz ainda. sim, Eu não tiraria impedimento, eu colocaria ponto corrido, cara. Sabe? O grau de dificuldade para fazer a jogada e o cara tá um pouquinho antes, né? Do ponto de partida da bola, né? Cara, eu acho legal. Agora, assim, o critério é subjetivo. Ah, quanto tempo você vai dar de acréscimo? É subjetivo isso, cara. total. Agora, não, pô, se contundiu, tá tranquilo, tá parado. Ah, você caiu aqui, o cara não vai mais fazer cera. Sim, Vai desincentivar ao antijogo, sim, entendeu? sim, sim. Isso eu adotaria. Sim. Essa elegância, você É. é um dos caras que eu conheço mais elegantes aqui desse Brasilzão. De onde vem esse seu posicionamento, a imagem, cuidado com quando você não... Só de você chegar no ambiente você já está comunicando. De Então, onde vem cara, esse seu olha só, sempre se cuidar? eu gosto, né? Eu gosto. Eu gosto, mas eu entendo que existe uma intenção, né? Tem que existir uma intenção na roupa. Faz sentido? Ah, Ó, mas é roupa, é barba, veja só, sempre alinhado, quando eu venho aqui, cabelo, tudo está sempre alinhado. uma das minhas intenções, qual é? É te respeitar, cara. Uma das minhas intenções, começa por eu tenho que mostrar pra esse cara que eu respeito ele. A roupa é uma maneira de mostrar que eu te respeito. Entendi. Entendeu? Muito A legal. roupa que eu coloco para ir Olha no que meu evento, sacada para ir aí, no gente. lugar, a primeira para mostrar que eu te respeito. Ó, eu respeito teu ambiente, eu respeito teu projeto, eu respeito o nome que você deu para esse projeto, eu respeito a tua trajetória. A minha intenção, quando eu venho vestido, quando eu coloco desde do meu relógio, do meu terno, é falar: "Cara, olha, Anderson, saiba que eu respeito esse ambiente que você usou aqui, que você contratou para me receber". Muito legal, muito É isso bom. aí. E agradeço. É. A gente vai agora para um final da nossa conversa, que é um momento que eu chamo de pinga-fogo. Uau! Eu falo uma palavra, você fala o que vier na cabeça, Hum. tá bom? Vamos lá, E você pode falar uma frase, um sentimento, o que vier na cabeça, beleza? bora lá. Então vamos lá, vamos começar. Agronegócio. Muitos bilionários anônimos ainda. Ah, verdade. Boa. Múltiplos negócios. Depois que você construiu riqueza em um. Liderança. Eh, Empreender sem se desenvolver como líder não terá mais espaço nos próximos anos. Não terá mais espaço em empreendedores que não queiram se aprimorar como líderes. Donos de negócio não vão ter mais espaço. Donos de grandes produtos, grandes soluções para o mercado, se não se desenvolverem como líderes, vão perder para aqueles que se desenvolvem, mesmo entregando uma solução inferior a que esses que não são líderes entregam. Vendas. Vendas. Cura, faz manutenção da saúde, antidepressivo, cria sistema imunológico mais potente. Foi uma competência muito observada em Jesus Cristo, Sem né? dúvida. Foi o maior vendedor de todos, né? E faz toda a diferença para quem quer liderar, para quem toma posse da missão de líder. Essa pessoa precisa não só aprender a vender, como aprender a vender em alta performance e se manter vendendo em alta performance. Muito bom. Independência financeira ou liberdade financeira. Liberdade financeira tem que ser uma das metas, uma das principais. Liberdade financeira tem que ser uma das principais metas do indivíduo minimamente esclarecido, levando em consideração o quanto está democratizado o conhecimento que é necessário para você adquirir independência financeira, né? Claro, tem a galera que está abaixo da linha da miséria, que Sim. não acessa uma internet. Agora, essa galera que nos assiste aqui, Não tem desculpa, né? não tem desculpa, não tem desculpa. É. O Então mercado tem que ser uma meta, entender. Enriquecer não é pecado, não. né? Ao contrário, se você enriquece com as motivações certas, você pode fazer mais diferença ainda no mundo, inclusive para aqueles que estão na linha da miséria e que não vão poder acessar o conhecimento que esses, né, que no caso acessam,
conseguem, a partir desse conhecimento, se aprimorar, se desenvolver. Se cuidar. Se cuidar, templo do Espírito Santo, se cuidar saúde financeira, saúde emocional, saúde física, saúde cultural, né? Você tem que ter saudável culturalmente, né? Sabe aquela, toda informação é importante? Não, não é todo conhecimento que é importante. Ao contrário, o conhecimento, não é pelo conhecimento, é pelo time que cada um de nós está vivendo. Se o teu time, se o teu contexto é para você, por exemplo, tem cara que hoje fala, eu quero entender de equity, você tem 10 clientes já? Não, então, cara, 10 clientes primeiro. Depois a gente conversa sobre equity. Entendeu? Uhum. O cara, por exemplo, eu estou prestes a adquirir um avião. Eu fui estudar sobre avião. Então, eu fui adquirir o conhecimento na profundidade devida no momento em que eu tomei a decisão de adquirir um avião. Aí, tem o conhecimento técnico, tem o conhecimento que a IA me entregou, tem o conhecimento que é a parte da experiência, o relacionamento que eu tenho com pessoas que têm aeronave. Né? Aí você vê, o cara que tem uma aeronave, um Gulfstream 450, caso do Flávio. Esse cara tem conhecimento de uma aeronave top. Aí eu preciso transformar, eu preciso transcodificar aquele conhecimento que esse cara adquiriu para comprar essa aeronave top, para comprar a aeronave que eu quero. Porque se eu comprar só o conhecimento que ele tem da aeronave top, sem transcodificar, não vai funcionar. Aí eu vou também falar com o cara que tem a aeronave que eu quero comprar. Entendeu? Então, todo conhecimento é válido? Depende, não é o conhecimento é válido. Agora, cara, um conhecimento fora do time é desperdício de energia. É desperdício completo de energia. Então, cara, saúde cultural, saúde financeira, saúde Espiritual. E a principal espiritual. A principal espiritual, que é aqui alicerce para todas essas outras. A saúde espiritual te dá a medida de sabedoria necessária para você escolher o que você tem que aprender, para você escolher como você tem que se cuidar, para você escolher com quem você tem que se conectar nesse tempo vigente. Não é só se conectar no tempo vigente. A conexão do passado, às vezes, ela tem que ir para uma outra prateleira. Então, emendando daí, fé. Fé, fé, né? Fé tem um aspecto que não tem a ver com a religião, que é acreditar naquilo que não se vê, né? Fé é ter a certeza daquilo que vai se cumprir mesmo sem o olhar natural. Né? O que é você ter fé? Por exemplo, eu posso enxergar algo sob o teu olhar. Se eu tiver fé, se eu tiver confiança em você. Se eu tiver fé que o teu olhar que você está posicionado naquele lugar da montanha que eu ainda não cheguei, então eu tenho um olhar de fé para o que você me entrega, para o conhecimento que você me entrega, porque você já enxergou o que eu não enxerguei. Então, eu tomei posse, é como se eu estivesse vendo. Sim. Eu vou viver aquilo que o meu olhar não consegue alcançar pelo teu olhar. Então é fé. Agora, fé, para mim, quando se fala em Deus, é através de Jesus Cristo. Acessar Deus, acessar a divindade, aquele que nos criou, aquele que criou, criador, detentor de todo poder no universo, é acessá-lo através de Jesus Cristo. Filhas. Filhas? Uau! Uma sensação de gratidão em todo momento que eu lembro delas. Todo momento que eu lembro delas. Gratidão de ser pai delas. Ser pai delas, da Vitória e da Valentina. E também dos filhos adotados, dos dois Brunos, né? Tem o B1 e o B2. B1 e B2. É isso aí, é isso aí. Esposa. Esposa, o maior bem que eu tenho na Terra. Minha metade. Muito bom. E o poder da oração? Poder da oração. Não é nem mais, é uma vida em oração, né? Quando a gente entende o poder da oração, você tem uma vida em oração. Né? Não é só aquele momento do ritual, né? Tem o ritual, mas tem o momento que você entra em oração. Você entra em oração mentalmente, né? Você entra em oração, por exemplo, quando você está se deparando com um problema, a tua mente entra no status da oração. Aí quando você coloca a tua mente no status da oração, as soluções vão fluindo, né? A tua disposição de buscar a solução também flui, e você alça um outro padrão de inteligência também.
A Legal. oração nos permite isso. É uma vida em oração. Lindo ver essa sua emoção. Costumo dizer que pedra não chora, computador não chora, lágrima é suco de gente. Uau. Você não me engana, você tem um coração que não cabe nesse peito e admiro cada vez mais você. Anderson, obrigado. A última pergunta para te liberar Ah, é: o que nem o Google, nem o ChatGPT e nem as pessoas, ou a maior parte delas que estão próximas a você, sabem do Mário Magalhães que você vai revelar aqui pra gente? meu Deus. As que estão perto de mim? É, Ó, eu vou falar que a minoria, vamos dizer, a minoria que me conhece está perto de mim, entendeu? sim. As que estão perto de mim me conhecem bastante. Eu vou te dizer que tem algumas poucas que às vezes me ajudam até eu me conhecer, né? Porque Então conta uma pra quando nós. você vir uma o quê? Então eu vou falar assim, as pessoas que estão, de repente, mais que me conhecem, mas não se relacionam tanto Sim. comigo, né? Eu tenho um apetite incansável para multiplicar aquilo que Deus trouxe para minha vida, na vida de muitas pessoas, inclusive com essas que eu não conheço. Muito bom. Eu sou incansável para isso. A minha energia vem dessa motivação, de multiplicar aquilo que Deus transformou em mim também para a vida de outras pessoas, que têm a mesma natureza humana, né? Somos identidades distintas, né? Sim. Somos polegares distintos, mas digitais distintos, mas temos a natureza humana. Então, essa natureza humana que eu estou transformando, eu tenho muito desejo de escalar, né? Com outras pessoas que às vezes estão conectadas mais à distância comigo. Isso é uma coisa bom. certa. Apesar de mim, né? Apesar de todos os erros que eu cometo. Muito Ele bom falou isso da lembrar. energia porque antes de começar o programa eu perguntei pra ele, a gravação, da onde vem essa energia do Mário? Porque eu olho pra ele, eu vejo um menino de 15, 16, 18 anos. Mário, muito obrigado por você Eu ter que vindo. agradeço. Obrigado pelo carinho. Espetáculo. Obrigado pela Estar presença. contigo aqui. Bom demais, viu? E minha gente, a gente se vê no próximo podcast Negócio e Família. Beijão, até lá. Você ouviu Negócios e Família, o seu momento para conversas autênticas e inspiradoras sobre tudo o que realmente importa, com Anderson Cavalcante.